Somos Todos Raros. Olá, amigos raros. Nós estamos aqui mais uma vez com uma edição do Somos Todos Raros. Ao meu lado, Átila Alexandre Nunes. Olá, um prazer estar aqui de volta aqui nessa conversa. Uma conversa não tão rara, né? Embora seja composta por raros, né? E hoje a nossa convidada é Eliane Oliveira Mufarrege Mota, que é porta-voz da Associação Brasileira da Síndrome de Prader-Willi. A Eliane é mãe da Valentina, que tem 4 aninhos e que possui a síndrome de Prader-Willi. Eu acho que a Eliane é que poderia falar mais do que ninguém sobre a síndrome de Prader-Willi, e esse canal que foi aberto, Eliane, posso chamar de você, né? Claro, né? Então, Eliane, esse canal que foi aberto aqui, ele visa, acima de tudo, trazer uma conscientização maior da sociedade. Até porque o fenômeno da judicialização na área de doenças raras é tão grande, né? É tão imensa a quantidade de processos na justiça contra a União, contra o governo do Estado, contra o governo municipal, na busca por medicamentos e equipamentos, né? Mas é tão grande que muitas pessoas dizem que os pacientes de doenças raras, elas vivem se dedicando a conquistar vitórias no tapetão, o que não é uma verdade. Isso não é verdade. Nenhuma mãe, nenhum pai vai ficar perdendo tempo na justiça em busca de um remédio se tiver facilidade na aquisição do remédio. Claro. Mas são tantos os problemas nessa área, tanta desinformação, algumas por absolutamente descaso e outras por ignorância mesmo, né? Eu estava comentando antes de começar o programa com a Átila Alexandre Nunes e a Eliane. Você vê, o Brasil tem 204 milhões de habitantes e apenas 300 geneticistas. 300 geneticistas, que são os que, num primeiro momento, podem identificar um paciente de doença rara. Por exemplo, a Valentina, filha da Eliane, ela tem a síndrome de Prader-Willi. Eu queria que ela falasse, né, Átila? Eu acho que seria melhor. Está na hora da gente fazer uma introdução especificamente. A síndrome de Prader-Willi é uma síndrome genética, ela não é hereditária, e é uma síndrome que ocorre por um erro genético do cromossomo 15. São alguns genes do cromossomo 15. E ela está relacionada diretamente ao hipotálamo, no cérebro. E tudo que o hipotálamo controla é danificado, né, digamos assim, comprometido pela síndrome de Prader-Willi. Então, o hipotálamo basicamente controla a liberação hormonal, o desenvolvimento sexual do corpo, a sede e a fome, o sono, a temperatura corporal, as emoções. Então, tudo isso é comprometido. É uma síndrome bastante complexa. Na literatura dizem que quem estuda a síndrome de Prader-Willi estuda basicamente o corpo inteiro. E é verdade. Quase o corpo inteiro é acometido, em graus menores ou maiores, mas é. A característica principal da síndrome de Prader-Willi é a hiperfagia. A partir de um dado momento, a partir de 2 a 4 anos, isso é que a literatura nos diz, a criança desenvolve uma obsessão alimentar. Isso eu achei muito curioso, né? É uma fome insaciável. Né? Insaciável. Como o hipotálamo controla também essa área da saciedade, as crianças e os indivíduos que têm a síndrome, eles não se sentem satisfeitos nunca. Então, isso pode demorar um pouquinho mais a chegar, por isso que eu falei, varia muito de criança para criança, mas, na média, entre 2 e 4 anos. O interesse pela comida é muito grande. E é uma síndrome muito curiosa e muito sofrida para os pais e para as famílias, porque logo ao nascimento, né, logo mesmo na barriga, vou contar a minha experiência, né? A criança tem pouco movimento fetal, mas eu, como mãe de primeira viagem, não pude perceber isso, porque era minha primeira filha, então não sabia se ela mexia pouco ou muito. Mas a gente já percebe isso, e eu tive também excesso de líquido amniótico, polidramia. Por conta da própria hipotonia neonatal, quer dizer, que já está intrauterina, nem neonatal, né? Intrauterina,
no bebezinho dentro da barriga já tem uma hipotonia. Então, esse marco importante da criança que nasce com uma hipotonia é um dado que a gente chama muita atenção em um dos nossos objetivos, fazer essa conscientização nas UTIs neonatais. A criança que nasce muito mole, como um boneco de pano, que não sustenta a cabeça, que os bracinhos e as perninhas são muito molinhos, que chame a atenção... Seria o primeiro sinal da possibilidade de estar com alguma doença. Da síndrome de Prader-Willi, especificamente. Porque a gente já teve aqui também, né, doenças também que se tem caracterizam pela... Existem algumas doenças que têm essa característica. Muscular, não é isso? Ou a fibrose cística. Agora me escapou. Algumas doenças neuromusculares chamam a Tem essa atenção por conta da característica. hipotonia. Tanto que, quando a criança, por exemplo, nasce hipotônica, né, no caso da Prader-Willi, não tem interesse em comer, em se alimentar. Às vezes tem dificuldade de sucção na maioria dos casos, não precisa ser alimentado por sonda. A criança provavelmente vai direto para a UTI, no meu caso foi. Eu não segurei a Valentina nos meus braços quando ela nasceu. Ela foi, a gente teve de fazer uma cesariana de emergência. Então, ela foi direto para a UTI com dificuldade respiratória. Mas chegou a completar o ciclo inteiro da gravidez? Nasceu prematura. E a criança ela começa a ficar obesa ou não? A partir do desenvolvimento da hiperfagia, sim. Se não tiver o controle rigoroso do ambiente ao redor dela, restringindo mesmo a alimentação, existem casos de famílias que trancam a porta da geladeira com cadeado, que trancam o acesso à cozinha, não pode ter alimento disponível. Então, a criança nasce muito hipotônica, sem interesse por alimentos, sem querer mamar, ela dorme praticamente o dia inteiro e a noite inteira, a gente tem que ficar estimulando a alimentação, insistindo para que ela sobreviva. E depois de um determinado momento, quando chega a hiperfasia, a gente tem que retirar o alimento para que ela viva também. E olha como é curioso, a coisa. Né? Assim, é bem o oposto, né? É o oposto. E é muito dolorido, porque o alimento é vida. O alimento está em todas as celebrações da família. Sim. O que você vê na televisão, nos anúncios da TV infantil? Do Natal mais do que se alimentar. De graças, mais do que se alimentar. É verdade. Então, coma para ficar fortinho. A minha filha canta na escola isso. Eu vou lanchar para ficar fortinho. É quase uma ritualística da sociedade, né? Vou fazer uma pergunta, evidentemente, de quem não conhece profundamente a síndrome de Prader-Willi. E se você não substituir, mas ela está com fome, e você dá, por exemplo, alface... um tipo de alimento que não engordaria, vamos dizer assim. Não engordaria, adianta? Adianta. Um dos principais pilares do tratamento para Prader-Willi é a nutrição, né? É o controle nutricional. Então, aliás, esse é o problema da nutrição, vale para todo mundo de doença rara, porque porque é uma coisa curiosa que muita gente ignora. Por exemplo, alguém que... Vamos dizer, o caso da Valentina tem Prader-Willi. Não significa que ela também não possa ter as doenças comuns de outras crianças. Claro. Né? Diabetes, pressão alta, não precisa catapora, o que for. Tudo. Você pode ter de tudo. E com a chegada da obesidade... E a nutrição, me perdoe, nutricionista é um dos grandes dramas dos pacientes de doenças raras. Você não tem, olha, é muito caro você manter uma... Quer dizer, a Liane pode dizer quanto custa uma criança com doença rara, mas é muito caro para a família. A família tem que renunciar e tratar só disso, só da criança. Não, a rigor mesmo, o governo... E eu tenho certeza, eu não conheço como é que é a legislação na Noruega, na Suécia, na Finlândia, mas eu duvido que não exista um recurso público do governo alemão, do governo sueco, do governo dinamarquês, para aquela família que tem uma criança... Como é que se trabalha? Como é que você faz? Uma criança com atrofia muscular. Como é que você vai para o trabalho e larga ela com o quê? Com uma babá? Aí você precisa ter dinheiro para babá. Tem que ser uma babá enfermeira. Quer dizer, é muito complexo. E por isso que eu queria falar. É uma lógica de tratamento multidisciplinar, né? Ou seja, não é uma questão apenas do médico, né? Não. É muito mais do que isso. É mais do que isso. Porque como a criança nasce hipotônica, desde o início ela precisa fazer fisioterapia. É isso que eu ia dizer, desde o início precisa fazer fonoterapia. Na própria UTI neonatal, a estimulação para que a criança consiga sugar. Então, fonoterapia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista, ecoterapia. Depois advém questões psicológicas e de comportamento graves.
a partir da adolescência, da principalmente. consciência, né? Por conta do desequilíbrio hormonal, eles são indivíduos que têm algumas características do autismo também. Então, assim, é muito complexa. São crianças muito determinadas, muito perseverativas, teimosas, têm um lado amoroso maravilhoso, mas são crianças que dão muito trabalho e causam assim a exaustão na família, porque tudo precisa ser negociado, tudo a gente precisa debater. São crianças mais velhas, adolescentes, que têm surtos psicóticos em algum determinado momento da vida, podem vir a ter. São pessoas que podem ter comportamentos de autoflagelação. Então, assim, é um pacote, né, que a gente estuda, que a gente informa as pessoas, mas que é bastante dolorido para os pais. Então, essa oportunidade de falar para as famílias é tão importante, por um lado, né, o lado da informação, e para o lado do conforto também, né? Não estamos sozinhos, que estamos aqui e abrimos a associação para isso, para tentar amparar. Tem quanto tempo a associação? Muito recente, a gente abriu no fim de 2016. Ela foi identificada onde? Na Suíça? Na Suíça. Foram 3 médicos. Eu não vou saber os primeiros nomes, né? Eu acho que é Andrea Prader, o que tem o sobrenome Willy, e um outro cujo sobrenome é Labart. E o Labar, ao longo dos anos e das pesquisas e da literatura, ele foi sendo esquecido, coitado. Então, ficou Prader e o Willy só para denominar a síndrome. E eles viram em um quadro... eu também me perdoe por não saber o nome correto, de uma criança que foi retratada com uma obesidade muito grande. E, neste quadro, eles já meio que associaram que esta criança, neste quadro da antiguidade, já pudesse ter os sinais de Prader-Willi. Porque era uma criança com baixa estatura, que é a característica da síndrome, com mãos e pés pequenos, com uma obesidade muito pronunciada para a idade, para pouca idade dela. Então, o primeiro relato que a gente tem na literatura é desse quadro. Depois eu mando para você. Agora, de qualquer forma, não deve ser fácil, até mesmo para os próprios médicos, terem conhecimento da doença, né? Assim, por isso que o diagnóstico deve ser complexo, né? O diagnóstico, assim, o geneticista olhando, o geneticista ele percebe algumas características físicas que são muito sutis, porque você olhando as crianças com Prader-Willi, muitas vezes fala, a criança não tem nada, né? A gente escuta muito isso, seu filho não tem nada. E a gente também fala muito no meio das doenças raras que as deficiências, às vezes, não são aparentes, não são externas, sem né? dúvida. Mas o geneticista, ele vê olhos amendoados, a implantação das orelhas um pouco mais baixa, a esclera um pouco azulada. Então, tem algumas Você identificou características... na maternidade ainda, não? Na UTI neonatal, Mas, no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Eu pedi tudo, a presença do geneticista, ele olhou... Só, né, desculpa perguntar isso, mas em um hospital particular? Ou foi hospital particular, né? Foi hospital Pode particular. ser, talvez, que algum hospital público mais de ponta, mais... Possa... Deve ter geneticista.